Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um dia de estudos. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula é direcionada ao 8º ano, é a nossa aula 14 e hoje faremos uma revisão de predicação e predicado verbo nominal. Vamos lembrar que predicação é a relação entre o verbo e sujeito. De acordo com essa relação, podemos determinar dois grupos de verbos, os não significativos e os significativos. Os verbos não significativos são aqueles que indicam estado, e os verbos significativos são aqueles que indicam um processo, uma ação, um fenômeno natural, uma atividade mental. Vamos a esses verbos. Vamos começar pelo verbo de ligação. Verbo de ligação, que é um verbo não significativo, porque ele indica um estado e aparece na oração para fazer a ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Predicativo é um atributo, uma característica, um estado que se dá ao sujeito da oração. Por exemplo, nós ficamos alegres por ela. Temos o sujeito nós, o predicado ficamos alegres por ela. Temos aqui o verbo ficamos, verbo ficar, que indica um estado. Portanto, é um verbo não significativo e é chamado de verbo de ligação. Por quê? Porque liga essa característica alegres, que é predicativo, ao sujeito da oração. Então, a função do verbo de ligação aqui é ligar o sujeito ao seu atributo. Como a informação básica está contida nesse predicativo e não no verbo, o predicativo é núcleo desse predicado. E nós temos aqui uma estrutura de predicado nominal. Predicado nominal é quando temos um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. E o núcleo será o predicativo. Os verbos significativos. Verbos significativos são aqueles que indicam processo. Podem ser intransitivos ou transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não pedem complemento, ou seja, eles vêm sem complemento. Por exemplo, o garoto dormia tranquilamente na varanda. Nós temos aqui o sujeito o garoto, predicado dormia tranquilamente na varanda. Temos o verbo, o processo verbal, que é dormia. Esse processo se completa só com o sujeito, sem precisar se estender a outros termos. Então, ele é um verbo intransitivo, porque não pede complemento. E como indica um processo com relação ao sujeito, então esse verbo ele é núcleo desse predicado. Os outros termos da oração do predicado que temos aqui é tranquilamente, que indica modo, e na varanda, que indica lugar, são adjuntos adverbiais, informações que acrescentamos ao verbo. A estrutura que temos aqui de predicado, com o verbo significativo, sendo o núcleo desse predicado, é uma estrutura de predicado verbal. Os verbos transitivos. Verbos transitivos são também verbos significativos, porque indicam processo, só que estes vêm com complemento, ou seja, pedem um objeto. Esses transitivos podem ser transitivos diretos, são aqueles verbos que pedem complemento, mas sem preposição. Por exemplo, você consertou o carro. Nós temos o sujeito você, consertou o carro é o predicado. O verbo consertou exige um complemento, porque fazemos a pergunta: você consertou o quê? Pergunta de objeto direto, complemento sem preposição. O complemento
o carro. Observe que esse complemento se liga ao verbo sem preposição. Então, temos um objeto direto. Como a informação principal do predicado está contida no verbo, esse verbo vai ser núcleo do predicado. Então, essa estrutura de verbo transitivo direto mais objeto direto, onde verbo é núcleo, é uma estrutura de predicado verbal. O verbo transitivo pode ser também transitivo indireto, que é quando o verbo pede um complemento com preposição. O verbo determina que preposição introduzirá esse objeto. Exemplo: a moça necessitava de ajuda. Temos o sujeito a moça, necessitava de ajuda é o predicado. O verbo necessitava pede um complemento. A moça necessitava de quê? De quê? Pergunta de objeto indireto. Vem com preposição. A mesma preposição que vai introduzir o objeto, de ajuda. Está aqui a preposição de e temos um objeto indireto. O núcleo vai ser o verbo, que é onde está contida a informação principal do predicado. Assim, nós temos um verbo transitivo indireto mais um objeto indireto. Esta estrutura é de predicado verbal. E ainda, nos transitivos, podemos ter também os verbos transitivos diretos e indiretos, que são aqueles que pedem dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Exemplo: Pedro contou a verdade ao pai. Nós temos o sujeito Pedro, contou a verdade ao pai é o predicado. Temos o verbo contou e esse verbo pede complementos. Pedro contou o quê? Primeira pergunta, exigindo complemento. Complemento sem preposição. A verdade é o objeto direto desse verbo. Completou o sentido do verbo sem a preposição. Mas contou a verdade a quem? Segunda pergunta de complemento. Só que agora objeto indireto, porque na pergunta aparece a preposição que deverá introduzir esse complemento. Contou ao pai. Observe que temos a preposição a. Então, esse termo, objeto indireto. O núcleo vai ser o verbo significativo, o verbo transitivo direto e indireto. Essa estrutura, verbo transitivo indireto, mais objeto direto, mais objeto indireto, é uma estrutura de predicado verbal. Além do predicado nominal e do predicado verbal, nós temos o predicado verbo nominal, que seria essa junção de dois predicados. Além do predicado nominal, que se estrutura com verbo de ligação mais predicativo do sujeito, onde o núcleo é o predicativo, e do predicado verbal, em que o núcleo do predicado é um verbo significativo, temos o predicado verbo nominal, que apresenta dois núcleos. O verbo significativo, que pode ser intransitivo ou transitivo, e o outro, o predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Vamos ao exemplo. O autor leu satisfeito as críticas sobre o livro. Temos o sujeito, o autor, leu satisfeito as críticas sobre o livro, é o predicado. Temos aqui o verbo, que é transitivo direto, porque exige um complemento sem preposição. O autor leu o quê? As críticas sobre o livro. Esse termo é o objeto direto, é o complemento do verbo que se liga de forma direta, sem preposição. E temos também satisfeito, que é uma característica, um atributo dado ao sujeito, o autor, que chamamos predicativo do sujeito.
As informações principais desse predicado estão centradas no verbo, primeiro núcleo, e no predicativo, segundo núcleo. Então, é um núcleo verbal e um núcleo nominal. Portanto, predicado verbo nominal. Temos também predicado verbo nominal com predicativo do objeto. Achamos aquela situação absurda. O sujeito aqui é desinicial, nós. Chegamos a esse sujeito pela terminação do verbo. Então, nós achamos. Achamos é verbo transitivo direto, porque pede um complemento sem preposição. Nós achamos o quê? Aquela situação. Aqui é o objeto direto, é o complemento do verbo, ligado de forma direta, sem preposição. E temos também o termo absurda, que é um atributo dado à situação, que é objeto. Então, nós temos aqui um predicativo do objeto. As informações principais desse predicado estão no verbo significativo, achamos, e no predicativo do objeto, absurda. Portanto, temos um predicado verbo nominal. Vamos aplicar o que revisamos em atividades? Observe a tirinha. Eu acho as centopeias muito sexys. Uau! Ela cruzou as pernas. Letra A. Qual é a predicação do verbo achar? Predicação é qual a transitividade, a classificação desse verbo. Temos que voltar ao quadrinho, analisar esse verbo, certo? E para isso, vamos inicialmente separar os termos essenciais da oração, em que esse verbo está incluído, e analisando todos os termos que ela possui. Eu, sujeito, acho as centopeias muito sexys, predicado. Aí aqui nós temos o verbo. Eu acho. Eu acho o que ou eu acho quem? É um verbo que pede complemento. É uma pergunta de objeto direto. Complemento, mas sem preposição. Então, esse verbo, ele é transitivo direto. Letra B. E qual a função do termo centopeias? Veja que a pergunta feita ao verbo eu acho o que ou eu acho quem responde é o termo as centopeias. Eu acho as centopeias. Então, esse termo completa o sentido do verbo. Portanto, é um objeto e é direto porque vem sem preposição. Letra C. Qual a função do termo sexys? Se voltarmos aqui, sexys é um atributo dado às centopeias, que é o objeto direto. Então, nós temos um predicativo do objeto. Letra D. Como se classifica o predicado dessa oração? Quais são os núcleos do predicado? Veja, nessa oração nós temos um verbo transitivo direto, que é significativo, portanto, um núcleo. E temos também um predicativo do objeto, predicativo também é núcleo. Então, temos dois núcleos, o verbo e o nome, que é o predicativo. Sendo assim, nós temos um predicado verbo nominal. E os núcleos são o verbo acho e o predicativo do objeto sexys. Ainda sobre a tirinha, né? Em relação ao último quadrinho, vamos ao último quadrinho, temos a oração ela cruzou as pernas. Sujeito aqui, ela, cruzou as pernas, predicado. Temos um verbo que é significativo, ela cruzou o que, transitivo direto. As pernas é o objeto direto. Então, vamos às perguntas. Qual a predicação do verbo cruzar? Ele pediu um complemento sem preposição. Então, ele é transitivo direto. E a função do termo as pernas? Cruzou o que? As pernas. Esse termo completa o sentido do verbo.
portanto, é um objeto e é direto porque veio sem a preposição. Como se classifica o predicado da oração? E qual o núcleo desse predicado? Bom, nesse predicado nós temos um verbo transitivo direto que é significativo, temos o objeto direto, mas não temos predicativo. Então, o núcleo é somente o verbo. Portanto, predicado verbal e o núcleo é cruzou, que é o verbo. Mais uma atividade. O predicado das orações a seguir é verbo nominal. É uma afirmação. Esse predicado verbo nominal, então, vão ter dois núcleos, um que é o verbo significativo e o outro que é nominal, que é o predicativo. Desmembre-o em dois predicados, um verbal e o outro nominal. Vamos ao exemplo. Ana assistiu ao espetáculo teatral assustada. Nós temos o sujeito Ana, assistiu ao espetáculo teatral assustada é o predicado. Nós temos o verbo assistir. Ana assistiu a quê? Que é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com a preposição a. Ao espetáculo teatral é esse objeto indireto, que vem com a preposição a. E também temos assustada, que é uma característica dada ao sujeito Ana. Portanto, é um predicativo. Então, aqui nós temos dois núcleos. O verbo significativo, assistiu, e o predicativo, que é assustada. Temos a parte verbal e a parte nominal. Para desmembrar, nós levaremos esse núcleo verbal para um predicado e esse núcleo nominal para outro predicado. Assim, Ana assistiu ao espetáculo. Trazemos o sujeito para cá, o verbo e seu objeto ao espetáculo. Teremos apenas um núcleo, que é o verbo, portanto, predicado verbal. Depois traremos o sujeito, o verbo de ligação, por quê? Porque esse predicativo também vem para cá. E predicativo é o núcleo. Ele vai se ligar a esse sujeito por meio do verbo de ligação. Então, Ana estava assustada. Predicado nominal, porque agora nesse predicado teremos apenas o núcleo nominal, que é o predicativo. Letra A. Os garotos olhavam o homem desconfiados. Nós temos o sujeito, os garotos, olhavam o homem desconfiados é o predicado. Então, vamos analisar esse predicado. Eu tenho olhavam, que é verbo transitivo direto, verbo significativo, então eu tenho o primeiro núcleo. Olhavam quem? O homem, é o objeto direto, complemento sem preposição. E desconfiados é uma característica, um atributo do sujeito, os garotos. Portanto, um predicativo do sujeito, que também é núcleo. Temos dois núcleos, um verbal e um nominal, então temos um predicado verbo nominal. Vamos desmembrar em predicado verbal e nominal. Primeiro, cada núcleo ficará em predicado. Assim, o sujeito, os garotos, trago o núcleo verbal, o verbo, os garotos olhavam, e o objeto desse verbo, o homem. Temos um predicado verbal, porque agora tem apenas o núcleo verbal, olhavam. Trazemos de novo os garotos, sujeito. Agora, o outro núcleo, que é o predicativo, desconfiados. Como é um predicativo, para se ligar ao sujeito, precisará de um verbo de ligação. Estavam. Os garotos estavam desconfiados. Agora temos um predicado nominal, porque o núcleo é o predicativo, desconfiados. Mais um. Consideraram sua proposta inaceitável.
Primeiro, nós temos um sujeito indeterminado, porque o verbo se encontra na terceira pessoa do plural, sem referência a sujeito anterior. Então, consideraram sua proposta inaceitável é o predicado. O verbo consideraram é um verbo transitivo direto. Consideraram o quê? Pede um complemento sem preposição. Sua proposta é o objeto direto. Inaceitável é uma característica dada à proposta, que é o objeto. Portanto, é um predicativo do objeto. Temos duas informações importantes. Uma centrada no verbo significativo e a outra centrada no predicativo, no caso do objeto. Então, o verbo é núcleo, o predicativo é núcleo, temos um predicado verbo nominal. Vamos desmembrar em dois predicados, o verbal e o nominal. Então, faremos da seguinte forma. Como o sujeito está indeterminado, inicialmente com o verbo, vai ficar indeterminado. Consideraram sua proposta. Colocamos o núcleo, que é o verbo significativo, mais o seu objeto. Esse verbo vai ser núcleo do predicado e teremos um predicado verbal. A parte nominal, traremos o predicativo, que é o outro núcleo, só que é o predicativo do objeto. Então, aqui nós teremos que trazer o objeto como sujeito. Sua proposta era inaceitável. Trouxemos o núcleo para cá, está se referindo à proposta, só que agora, nesse predicado aqui, nessa nova construção, como um predicado nominal, só que nessa construção agora, como um predicativo do sujeito. Por quê? Porque o que era objeto, proposta, aqui na oração passa a ser o sujeito. Então, sua proposta era inaceitável, predicado nominal. O gerente indicou Maria como secretária. O gerente é o sujeito, indicou Maria como secretária, predicado. O que nós temos aqui? Um verbo transitivo direto. Gerente indicou. Indicou quem? Maria é o objeto direto. Complemento sem preposição. Como secretária, é um atributo dado a Maria, a esse objeto. Então, temos um predicativo do objeto. Duas informações importantes nesse predicado. A contida no verbo significativo, indicou, então é um núcleo. E a que está contida no predicativo do objeto como secretária, então, outro núcleo. O predicado é verbo nominal. Vamos separá-los em dois predicados, o verbal e o nominal. O núcleo, que é o verbo, vai para um predicado e o predicativo vai para o outro predicado, que é a parte nominal. Então, ficamos assim. O gerente, o sujeito vem para cá. O verbo transitivo, direto, que é o primeiro núcleo, indicou, e seu objeto, Maria. Aqui nós temos a parte verbal, predicado verbal. O outro núcleo, que é o predicativo do objeto, também vai para outra oração, só que nós precisaremos de um sujeito, que no caso vai ser Maria, de objeto ela vem para sujeito, Maria. Como aqui passa a ser um predicativo do sujeito, precisará de um verbo de ligação, será. Então, Maria será secretária. Predicado nominal, porque teremos o sujeito, verbo de ligação, secretária, predicativo do sujeito. Hoje revisamos um pouco mais sobre a predicação e o predicado, em especial o verbo nominal. Para a próxima aula, respondam à atividade de interpretação de textos disponível lá no Google Drive. Não deixem de estudar. Bom estudo! Espero vocês. Até a próxima aula.